Bom, pessoal, hoje a gente vai ver a questão de bancos de dados no Ellipse C3. A parte de usuários, grupos de usuários e telas, eu deixei uma aula em PowerPoint para vocês, que é uma parte mais simples. E a parte de banco de dados a gente vai ver aqui no vídeo, que tem mais passos, então é mais interessante que vocês vejam o vídeo para conseguir entender. Primeira coisa que a gente poderia falar seria sobre bancos de dados de forma, genérica, mas a aula não vai ter esse cunho, teórico sobre banco de dados. O que vocês precisam saber é que existem alguns tipos de bancos de dados e aí algumas formas de eles se comunicarem com sistemas. E esses bancos de dados eles têm como principal função armazenar dados que possam ser depois utilizados e utilizados de forma inteligente. Então eles vão salvar dados em formatos de tabelas e essas tabelas elas vão então se correlacionar às vezes com outras tabelas, muitas vezes, e a gente vai conseguir extrair informações dessas tabelas a partir de requisições, de queries que são realizados, por exemplo, para você identificar algumas características dentro desse teu banco de dados. Então, um exemplo, por exemplo, a gente poderia ter duas tabelas, uma de usuários no sistema e outra tabela de alarmes que ocorreram. Aí, nessa tabela de usuários, você tem colunas como nome de usuário, idade do usuário, informações do usuário, função dele, cargo, etc. E na tabela de alarmes a gente pode ter, por exemplo, o nível do alarme, qual máquina que esse alarme ocorreu, qual o valor do alarme e se ele foi reconhecido por algum usuário. E então são algumas colunas e numa dessas colunas a gente tem novamente aí usuário, Então você pode ter uma relação entre essas duas tabelas, a tabela de usuários e a tabela de alarmes, exatamente nesse campo que a gente tem, que é o nome do usuário. Então o nome do usuário vai estar presente em ambas as tabelas e, digamos assim, a tabela que cadastra os usuários, ela tem que ter esse usuário cadastrado para que na tabela de alarmes esse usuário possa ser identificado na coluna de usuário que reconheceu a falha. Então é dessa forma que as tabelas elas podem se relacionar. Aí teria toda uma parte conceitual de chave primária, por exemplo, de chave forging key, chave estrangeira, digamos assim, e essas relações entre esses dados, das tabelas, quando a gente fala de chave aí, primária, o forging key, a chave estrangeira, a chave primária, por exemplo, seria que na tabela de usuários a gente não pode ter dois usuários com um nome igual, ou se o nome for igual, a gente não pode ter, por exemplo, o mesmo CPF. O nome pode até ser igual, mas o CPF não pode. Então a gente coloca aquela coluna de CPF, por exemplo, como chave primária, ou seja, não pode se repetir naquela tabela. E a gente pode ter na coluna de usuários da tabela de alarmes uma chave estrangeira dessas, forging key, relacionando a tabela de usuários com a coluna de usuários dessa outra tabela de alarmes. Ou seja, não pode ser cadastrado um usuário que reconheceu alguma falha, sendo que esse usuário não esteja cadastrado na tabela de usuários. Ele precisa existir lá para eu conseguir adicionar ele naquele campo. E aí tem muito mais conceitos que a gente pode trabalhar de banco de dados, mas não é o objetivo dessa aula.
tá? E a gente vai trabalhar aqui com a questão do SQL, tá? Que é a abreviação para a sigla né, que representa essa questão dos queries, né? Então, uma linguagem baseada em requisições, tá? E para a gente então poder adicionar dados numa tabela, para a gente poder pegar dados de uma tabela, para a gente poder criar tabelas, a gente vai utilizar essa linguagem SQL para nos comunicarmos com o banco de dados. Tá bom, pessoal? Então essa é a primeira parte importante dessa aula, é saber. Então a gente vai trabalhar com banco de dados, tipo SQL, e a gente vai utilizar eles para a gente guardar algumas informações importantes do sistema supervisório, como por exemplo valores de alguma variável. A gente pode usar para registrar alarmes que ocorreram, e depois a gente poderia até utilizar para fazer correlações de tabelas, para correlacionar usuários com alarmes, com valores, e ter esses dados exportados para um relatório. Tá? Não chegaremos tão longe hoje. Tá? Veremos apenas a parte de criar um banco de dados no Windows, né, utilizando a ferramenta do Access, que é bem simples, mas que é legal, que já cria um banco de dados para a gente. E depois a gente vai utilizar esse banco de dados aqui dentro do supervisório. Bom, para esse exemplo, eu vou utilizar essa parte do tanque do Factorio. Não é a cena que vem pronta, porque a cena que vem pronta ela não trabalha com o sensor de nível, né? Então a gente não teria como explorar realmente a questão dos alarmes do banco de dados, certo? O que a gente vai ter acesso aqui é o valor do nível e a abertura dessa válvula, e essa válvula aqui de saída a gente vai forçar ela aqui no Factorio mesmo. Então vou deixar só ela aqui, né? Então ela já está conectada aqui, é um sistema de esterese muito simples. Então liga a válvula, né, quando o valor estiver abaixo do valor máximo, e desliga mínimo, e desliga quando estiver acima do valor máximo, né? Então a gente vai ter o valor do setpoint e da esterese, que vai ser passado pelo supervisório. A gente vai ter o valor da válvula, que ela é analógica, tá? Então não é booleana, então você pode determinar o nível de abertura. E o run também vai estar disponível para a gente poder mexer. O que eu não vou compartilhar no nosso APC é o low SP e o high SP, ok? Ó. Que esses são valores internos da programação, né? Eu passo o setpoint e esterese e ele calcula os níveis alto e baixo. Tá? Se a gente então forçar aqui o começo, já colocar um setpoint digamos de 5 e uma esterese de 1. A gente vai ter o sistema começando aqui, certo? Já aqui no nosso sistema supervisório, já conectei aqui o driver. Estou usando o APC para simplificar aqui, né? E a gente vai ter então, conforme a gente viu na aula que está lá no PowerPoint para vocês, a gente criou aqui uma tela inicial com login, configuração de usuários, botões para navegar para tela 1 e tela 2. Então na tela 1 a gente vai ter um gráfico, e nesse gráfico então já vou aproveitar aqui, já vou colocar aqui uma pena, né, que é o que vai desenhar no gráfico, a pena de real time, ou seja, ela pega o valor da variável e coloca no gráfico. Então eu vou colocar aqui o valor do nível.
level e o valor. Ok? Então, pra gente ver aqui. A gente vai para a tela 1. A gente vai ter o valor ali. Vamos aqui no Factory U, abrir a válvula de descarga para ver esse nível descendo. Ah, tá ruim aqui, né? A gente não tá vendo direito. Vamos arrumar essa escala aqui, né? Então, propriedades, axis, o vertical, vamos configurá-lo de 0 a 10, que é o que tem, que o Factory entrega pra gente. A gente não tá alterando nada no programa. Então aqui a gente consegue ver melhor isso. Veja que ele estabilizou aqui, ele não consegue ganhar, né? Então vamos deixar ele subir de novo. Então isso aqui é uma ferramenta também que a gente ainda não tinha visto, do gráfico. Viram como é simples, né? Aqui a gente pode navegar e voltar para a tela, né? E aqui vocês podem até ver que a gente perde, né, os dados quando a gente volta, né? Um pouco aqui, aparentemente ele perdeu. Bom, a gente vai fazer um gráfico aqui agora de histórico, né? Que vai buscar o histórico também. Então, ao contrário desse aqui que só pega dados em tempo real, a gente vai colocar um gráfico aqui embaixo que, além do tempo real, ele pega também um histórico, tá bom? Só que a gente tem que gerar esse histórico. Esse histórico não vai aparecer sozinho. Então, para isso, gente, ó, eu criei aqui já um arquivo de banco de dados, tá? Abri o Microsoft Access, criei e salvei no modo MDB, tá? Que é o modo do Access 2010, tá? Tem que salvar nesse modo antigo, tá bom? Então aqui eu vou criar um novo database, né? Voltando aqui para o Ellipse. E vou aqui na nossa navegação do Organizer e vai ter database. Eu vou inserir um database, certo? Tá aqui, né? E eu tenho que agora, né, então, vir nas suas propriedades e escolher o arquivo. Se eu quiser trabalhar com Oracle, que é outro servidor de banco de dados, ou SQL Server da Microsoft, também eu posso, né? Aí as configurações são diferentes, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com o Access, tá? E aí a gente vai procurar. A gente vai ter aqui, voltar aqui nas minhas pastas. Até a gente chegar então onde está aqui o banco de dados. Ok, testamos a conexão. Eu não coloquei nenhum password, né, nenhuma senha nesse banco de dados, ele está aberto e está funcionando, tá? Então aqui a gente linkou, né, vinculou um banco de dados pré-existente, na verdade é um banco de dados totalmente vazio criado no Access, com aqui o Ellipse, tá? E aqui a gente pode deixar esse DB1, não tem problema, vai ser, só se tiver vários bancos de dados, aí você começa a nomear para se achar, né? E aí a gente já vai ver aqui, ó, que tinha até aqui um histórico, né? É isso que a gente vai fazer, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um histórico. A gente poderia criar um storage, né? O storage, ele não carrega o timestamp, essa é a diferença. O histórico, ele já vai carregar o timestamp junto. Então, quando eu crio um histórico, já vem um campo chamado timestamp, tá? Então, que ele vai criar para mim. E eu posso então adicionar, né, mais campos aqui. Opa. Aqui mais um campo.
E eu vou pegar esse campo de uma variável. Então, eu vou pegar o próprio nível, ó. O que eu estou fazendo, gente? Vamos recapitular aqui antes de eu ir para frente. Eu tenho um banco de dados, esse banco de dados está vazio. Eu quero agora criar uma tabela nesse banco de dados, né, uma tabela de dados, para salvar os níveis, né, do meu tanque ao longo do tempo. E para isso eu tenho que criar então um histórico aqui no elipse, que vai gerar uma tabela nova para a gente lá. Tá? Então vocês podem até ver aqui que tem essa questão do primary key aqui, tá? Não sei se aparece aqui algum help. Não aparece. Mas eu poderia marcar, por exemplo, né, como chave primária, ou seja, isso aqui é uma tabela do banco de dados. E eu vou então inserir um campo nessa tabela, que é um campo de dados. Eu poderia colocar, né, alguma outra variável, que depois eu até vou mostrar para vocês que a gente vai poder fazer. Tá? Então a variável que a gente vai colocar aqui agora é o level aqui, né, o nível do meu tanque. Tá? Então ele vai ficar salvo aqui, né? Eu vou criar essa estrutura. Opa, tem que conectar ainda, né? Eu não conectei. Vou vir aqui, vou dizer que eu tenho que, então, né, vir aqui no histórico, posso vir aqui também, propriedades, e eu tenho que linkar ele ao banco de dados, né? Esse histórico ele ainda não foi linkado, agora sim está linkado ao banco de dados, né? Vou colocar o nome da tabela, não existe, então eu vou criar uma tabela aqui, nível. Poderia criar uma tabela chamada variáveis, por exemplo, que aí ela pode salvar várias variáveis ao mesmo tempo. Vamos fazer assim, tá? E eu vou criar então essa tabela. Ela foi criada com sucesso, tá? E agora eu vou então criar essa estrutura, né? Confirmar. Acho que dá no mesmo ter clicado lá ou aqui, mas toda vez que você adiciona um novo campo aqui, por exemplo, você tem que fazer isso, tá? Não vou deixar nenhum como chave primária, não há necessidade, tá? Aqui eu vou renomear então para nível, tá? Então esse é o título da coluna, aí eu atualizo, certo? E agora lá no nosso gráfico de histórico que a gente queria fazer, eu vou pegar os dados, né? Não aqui, propriedades, né? Na pena, eu vou inserir uma pena não como real time, mas uma pena do histórico, tá? E aí vocês vejam aqui que eu tenho que vir para o lado e selecionar uma query. Opa, aqui, né? Ou seja, eu tenho que agora buscar o valor de uma requisição de banco de dados que a gente não tem, tá? Então, para vocês verem como tem alguns passos para a gente completar. Então, a gente tenta adicionar aquela... Não tem opção de eu adicionar o histórico aqui, né? Vocês vão procurar o histórico aqui, eu quero adicionar aquele campo do histórico. Eu não consigo, porque o histórico ele é uma tabela. E a gente não quer extrair a tabela, que a gente quer pegar dados dessa tabela. E para a gente conseguir dados dessa tabela, a gente precisa criar um query, uma requisição, tá? Então eu vou aqui na parte de screens, né? E aqui, opa, como é que é? No viewer, não, é na tela, na própria tela. Vou pegar aqui na tela 1, insert, né? Como está na tela 1, vou colocar aqui mesmo, né? Insert, standard, query, ok? Então uma requisição vai aparecer aqui, cadê? Query. E eu vou chamar essa requisição de select nível. Okay? Porque é o que ela vai fazer, ela vai selecionar valores de nível daquela nossa tabela. A princípio ela só vai salvar valores de nível, mas depois a gente vai adicionar
algum outro campo lá para a gente poder ver a diferença, tá? E aqui, ó, se a gente clicar 2 vezes não dá certo, tá? Vai vir aqui pro script. Se a gente vir em propriedades, também não vai ter nada para a gente fazer de interessante. Aqui para a gente configurar essa query, né, esse chamado aqui do banco de dados, a gente vem em configure, tá? E aí a gente vai escolher de qual banco de dados que essa query vai fazer a chamada. E a gente já pode pegar aqui e escolher a tabela, tá? Então eu vou já escolher aqui tabela variáveis. Ele já monta uma certa estrutura de SQL pra gente, tá? Quando a gente faz isso. Então eu vou pegar o tempo e o valor de cada dado. Então vejam, né? Quando eu seleciono nível e ET timestamp, eu estou selecionando aquelas duas colunas da minha tabela. Tá? Esse quality ele gera automaticamente, eu nunca utilizei para saber exatamente o que significa, mas o que a gente criou lá é o valor do nível e o timestamp. A gente linkou, né, essa coluna com a variável nível, ou seja, essa variável está sendo salva na minha tabela dentro da periodicidade que a gente selecionou lá. Vamos voltar para dar uma olhada, que é 1 segundo. E aqui, né, eu vou fazer, eu vou ter essa query aqui, ó. Então, quando eu selecionei essas duas variáveis, o SQL foi montado. E essa query significa o quê? Que eu vou selecionar a E3 timestamp da tabela variável e o nível da tabela variável, né, da tabela variável from variáveis aqui, e ele vai ordenar aqui de acordo com o timestamp. Ele já vai fazer isso pra gente, vai deixar ordenadinho, tá? Então a gente dá OK. E agora a gente tem uma query, tá? E só para a gente ter uma ideia um pouquinho mais didática, eu vou ter essa query aqui tanto no gráfico quanto aqui, ó, gente, no E3 Browser Data Table, né? Que é exatamente ver os dados do banco de dados numa tabela, que é interessante também, tá? Aqui a gente vai nas propriedades e a gente vai dizer que vai pegar de uma query externa, que a gente acabou de configurar, select nível, e a gente pode vir aqui, é importante que a gente venha aqui e visualize ela antes, ó. Tá? Então ela pegou, não tem nenhum dado salvo ainda, tá? E aí ele cria aqui pra gente isso aqui, tá? Aparentemente está tudo certo. E a gente vai fazer isso aqui também, né? A gente já configurou aquela pena para ser uma pena de histórico, né? E a gente agora tem que selecionar a query aqui. E agora sim a gente tem a query chamada select nível, tá? A parte vertical a gente vai pegar o nível. Essas variáveis aqui, gente, são as variáveis que a query nos dá, tá? Então, vertical nível, horizontal timestamp. Tá? E vamos rodar. Vamos ver que, a princípio, gente, vocês vão ver que não vai ter nada aqui, porque a gente não tem nenhum dado ainda salvo. Tá? Então a gente vai agora rodar. Vamos para a tela 1 e a gente tem, ó, agora começou a salvar dados, né? Essa daqui, ó, ela só mostra os dados, né, que tinha. Na verdade, deu um tempinho de salvar 2 dados. Ela fez a requisição, aqui também fez, e mostrou esses 2. E aqui a gente está tendo o valor em tempo real, né? Pessoal, agora a gente vai criar a parte da tabela de alarmes para a gente verificar aqui o histórico de alarmes. Então, assim como a gente criou um histórico das variáveis, a gente vai criar um histórico para alarmes. Então, vamos renomear alarmes. Vamos colocar aqui 2 campos. Um deles vai estar atrelado então ao nosso servidor de alarme. A gente vai pegar o valor do alarme.
Em um outro, a gente vai pegar se esse alarme está verificado. Vamos ver se tem... Deveria pegar aqui a mensagem, a fonte. Então, tem várias opções, gente, né? Vou pegar aqui o alarme se ele está verificado. E beleza, vamos configurar aqui para que ele se comunique então com o nosso DB. Vai criar uma tabela chamada alarmes. Criou. Agora a gente vai fazer uma query. Essa daqui eu vou... Essas aqui vou deletar, vou criar uma nova aqui. Uma query para ler valores de alarme, então. Vamos configurá-la. Ela vai buscar do DB. Então perceba que são duas coisas diferentes, tá? Ó, vou apagar aqui. A parte de criar um histórico é a parte de escrita no DB, entendeu? Então a gente aqui é onde a gente configura como a gente vai escrever no banco de dados. E o query, ele pode escrever também, mas a gente no caso agora está usando para ler, né? Tá. Então, alarmes. Opa. Aqui a gente não precisa. Tá, então a gente vai pegar o valor e verify. Testar. Ok. E agora na tela inicial a gente vai colocar aqui uma tabela. A gente vai pegar a query que a gente criou. Vamos verificar ela aqui, visualizar, para ela poder passar os dados para cá. E vamos colocar aquela de 2 em 2 segundos, ela vai fazer o refresh. Que a gente pode afinar aqui. Certo. Tá. Então, nossa tela 1 é a tela dos gráficos. Eu vou até mudar aqui. Caption. Caption não tem nada a ver com o nome, então a gente pode mudar sem problema. É só o que aparece em cima do botão. Então, aqui gráficos. E vou colocar aqui alarme. Então, qualquer link que tenha sido feito, qualquer tipo de associação ou script, tu mudar o caption, que é o que vai aqui em cima, não tem problema nenhum. Não altera o nome do objeto de fato, né? Vamos lá. Então nosso query já está funcionando. Porque se a gente olhar aqui em alarmes, para olhar os alarmes tem que estar logado. A gente vai ver que tem um alarme. A gente vai dar um acknowledge. Salvou ali, né? O valor está em 0, é isso mesmo? O valor é 0 da variável, né? A variável está em 0. Vamos dar uma olhada no gráfico. É, ó, tava em 0. Então agora o alarme ainda existe, né? Deixa eu ver quando o nível chegar. Esse verify aqui que eu acho que não é o do acknowledge, né, pessoal? Então a gente tem que descobrir o que é esse verify aqui. Ó, não tem mais.
Agora já tem outra. Cortar da última pausa e voltar aqui. Então, pessoal, aqui foi uma aula bastante complexa, né? Bastante informação, mas o importante é que vocês saibam fazer então esse link, né, entre um banco de dados, né, e o supervisório. A gama de coisas que vocês conseguem fazer a partir daí é enorme, né, gigantesco. Então, as funcionalidades que você tem quando você tem um banco de dados. E espero que vocês explorem isso, porque profissionalmente é um diferencial, tá, pessoal? Poder trabalhar com banco de dados na nossa área hoje, e sempre, né? Sempre foi um grande diferencial e continua sendo, certo? Não é algo muito difícil, são requisições simples que se fazem, e a ideia, na verdade, mais complexa é de como organizar o banco de dados, né, em tabelas e campos que façam sentido. Mas é um exercício interessante e realmente pode fazer toda a diferença entre você conseguir uma vaga ou não, tá? Isso eu digo por experiência não própria minha, mas de relatos que eu já recebi, tá, pessoal? Então seria isso.